Doenças e transtornos mentais. Isso tem cura? Quais os métodos utilizados atualmente no Brasil? O nosso convidado é o Dr. Boris Kaiserman. Ele é professor de psicologia. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Uma pesquisa realizada em 24 países revelou que 3 em cada 10 habitantes da capital paulista sofrem algum tipo de transtorno mental. E as mulheres são as que mais sofrem. Segundo médicos, aproximadamente 10% das mulheres e 6% dos homens vão ter algum episódio depressivo ao longo da vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é o segundo maior problema de saúde pública no Brasil. Você já conheceu algum manicômio? Sim. Já. Não. 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 Conheço. Conheço. Você conhece algum tipo de doença mental? Conheço. Sim. Nossa, tem tantas. Depressão. Mental, conheço. Não. Não. Você acha que algum crime pode ser cometido por uma pessoa com doença mental? Sim. Acredito que sim. Sim. Pode. Acho que sim. 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 Você conhece alguma pessoa que tem ou teve algum tipo de doença mental? Não, não conheço. 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 Não conheço, mas vejo na rua várias pessoas. Não. Que eu conheço, não. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz, seu convidado, falará um pouco mais sobre doenças mentais. Você não pode perder. Boris Kaiserman é psicólogo clínico. É mestre e doutorando em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a USP. É professor da Universidade Anhanguera nas disciplinas Avaliação Psicológica e Psicopatologia. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo o nosso canal aí no YouTube. Por que esse canal no YouTube? Se de repente você perdeu um programa, se você gostaria de assistir novamente uma entrevista, se alguém comentou com você e você não teve oportunidade de assistir, basta acessar esse canal do YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos em nosso estúdio o Dr. Boris Kaiserman. Ele é professor de psicologia. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. Imagina, prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. E vamos falar de um tema aí recorrente e que parece que não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso tem se acentuado, se agravado. Tratamentos de doenças mentais. Sim. Que para uma grande parte da população, eu me incluo, doutor, é um enigma. A gente se conhece muito pouco, quem trata disso é extremamente técnico. Mas como se apresenta o problema mental, o tratamento? Olha, é interessante porque parte do problema está exatamente nisso que você colocou agora. De muito tempo para cá, muitos e muitos anos mesmo, existe um estigma muito grande. Verdade. Com relação aos transtornos mentais, com relação às doenças mentais. Você tem preconceitos do tipo, o dependente químico tem um problema moral, o deprimido, na realidade, é um fraco, né? O psicótico é incontrolável, né? Aquele esquizofrênico que está gritando na esquina, como alguém que você não consegue controlar, que você tem que ter medo. E isso é culturalmente arraigado e extremamente prejudicial para esses pacientes. Então, as pessoas sabem pouco porque existe uma blindagem, né, de mitos e até, enfim, algum grau de ignorância a respeito desses fenômenos. Né? Que parece que as pessoas nem gostam de falar sobre o assunto. Detestam. Tem um bloqueio, parece. Sim, morrem de medo. Existe um medo quase que irracional da loucura. Sempre houve e esperamos até diminuir agora com o tempo, né? O Brasil, desde os anos 90, mais assintosamente, né, vem transformando as suas políticas de saúde mental de acordo com o que nós chamamos de luta antimanicomial. Né? Nós queremos fechar os grandes manicômios e colocar esses pacientes de volta no convívio social. Isso é importantíssimo, principalmente para o tratamento desses pacientes, que você não cura
né, você não resolve um problema isolando esse paciente dentro desses manicômios que eram depósitos de pessoas, que eram absolutamente tragédias, lugares horríveis. Porque assim. parecia que se trabalhava com o seguinte raciocínio: olha, é um caso aí que é difícil resolver, então vamos deixar isolado lá com outras pessoas que também têm esse problema e vamos tocar nossa vida em frente. Isso, enfim, qualquer pessoa, enfim, todos nós sabemos que jogar problema para debaixo do tapete não resolve. Só aumenta o volume debaixo do tapete. E uma hora você vai tropeçar na poeira que está debaixo do tapete, em última instância. Chega a ser, enfim, de uns anos para cá, né, o Brasil, nós vimos fechando grandes hospitais psiquiátricos, aqueles com mais de 400 leitos, né, diminuindo muito o número deles, fechando mesmo, e aumentando muito o sistema ambulatorial do SUS, né? Ou seja, o paciente dorme em casa e passa o dia nesses centros de assistência psicossocial, que são os CAPs, que temos no Brasil inteiro. E o paciente aceita bem isso? O paciente costuma aceitar bem. Enfim, os pacientes, é claro, caso a caso, não existem dois pacientes iguais, né? Existem pacientes que de vez em quando entram em alguma crise, mas com uma equipe profissional para acolher esse paciente, você não encontra maiores dificuldades, né? Esses centros operam com equipes multidisciplinares, ou seja, tem um psiquiatra, uma equipe, um psicólogo ou psicóloga, terapia ocupacional, enfim, assistente social. Então você consegue, com diferentes modalidades terapêuticas, inclusive medicamentosas, grupos terapêuticos, né? A própria, enfim, análise psicológica ali, você consegue dar um tratamento mais multifacetado, além de diversas modalidades de inclusão social mesmo, como grupos de teatro ou até canais do YouTube com programas e tal, que são muito interessantes e incluem esses pacientes de volta no convívio e diminuem muito a ansiedade e o distanciamento que eles têm do nosso campo cultural aqui, do nosso campo simbólico. E essa triagem, doutor, como é feita essa avaliação? Por exemplo, o senhor falou de casos mais leves, mais graves. Como é feita essa separação, de repente? Olha, até aqui pode-se trabalhar com uma certa tranquilidade, daqui para frente realmente já se torna um pouco perigoso. Olha, o único critério, que aí eu imagino que né, o senhor esteja falando de internação. Exato. O único critério que existe para internação é se o paciente corre risco de vida ou pode talvez ameaçar a vida de outra pessoa. Esse é o único critério que importa durante o processo de diagnóstico, né? Nós chamamos de anamnese, né? É a tal da entrevista inicial que você faz com o paciente. Quem tem o olho treinado e tal, acostumado, consegue ver isso muito, muito facilmente. O único caso que é imediatamente já encaminhado direto para o hospital psiquiátrico são as tentativas de suicídio. Que evidentemente, enfim, que aí do pronto-socorro, do hospital, eles já são, via de regra, encaminhados quase que diretamente para o hospital psiquiátrico para uma avaliação, né, e ver mais ou menos quanto tempo a equipe vai demorar para tirar esse paciente da crise. Mas, novamente, agora no século XXI, numa proposta mais moderna, antimanicomial, trabalhamos com perspectiva de alta. Esse paciente vai ser tirado da crise e vai voltar para o convívio social. O ideal é não deixá-lo internado por um período mais longo. Diferentes profissionais vão falar de diferentes períodos, mas eu, pelo menos, considero um limite até começar a fazer muito mal para esse paciente, ficar internado, ao redor de 3 meses. Tem gente que acha mais, tem gente que acha menos e tal, mas eu, pessoalmente, apoio quanto menos tempo internado, melhor. E a família, doutor? Como ela age, como ela opera em tudo isso? Porque não é uma coisa fácil para a pessoa lidar. Nem um pouco. E como é o melhor jeito dela, melhor jeito para a família, melhor jeito para o paciente? Onde apresenta melhores resultados? Bom, novamente vai depender do quadro, vai depender da família, mas em última instância, um paciente de qualquer transtorno, não só mental, mas de qualquer doença crônica, pode até ser neurológico, ele vai fazer uma família doente.
né? A família inteira fica doente, porque a família sofre com aquilo, a família tem que se adaptar àquilo. Novamente caímos em questão de estigma, pais e mães que ficam se perguntando o que eu fiz de errado, que sofrem de uma culpa muito grande. Exato. Ou, por exemplo, alguém tem um pai ou uma mãe com uma doença neurodegenerativa, como Parkinson, ou Alzheimer, que não sabe direito bem como lidar com aquilo. Então, existem, até dentro dos CAPs, existem grupos de família, para essas famílias receberem aconselhamento, até o que esperar do paciente, hora de medicação, coisas até simples, né? Que horas que tem que medicar, quando que tem que ficar de olho, quando não tem que ficar de olho. Existe, enfim, o segredo, que não é segredo para ninguém, é a informação. Quanto mais informação essas famílias têm e mais acolhimento elas recebem de profissionais treinados, melhor essa família vai estar. Assim, sem dúvida alguma. Percentual de melhora ou de cura é elevado, doutor? Depende do transtorno. Me dá um transtorno que eu te dou uma resposta. O transtorno, vamos supor que agora que se fala muito bipolar, ou a depressão. Bom, enfim, interessante. Ambos são o que nós chamamos de transtornos de humor, né? Então, eles operam mais ou menos da mesma, né, com o mesmo índice de sucesso. Sempre depende do que a gente chama de aderência, né, do paciente ao tratamento. E, claro, da gravidade. Existem graus de depressão, existem graus do transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno muito interessante, que o paciente vai de momentos de muita euforia a momentos de grave depressão, e dependendo da amplitude, o caso pode se tornar um pouco mais grave. Então, novamente, vai depender da aderência. Se o paciente está com muito pouca autocrítica, acha que aquilo, por exemplo, se ele está deprimido, ele merece passar por aquilo, né, que a depressão envolve uma culpa muito grande, a depressão envolve um contato com o que seria o ideal de como viver muito distanciado. Então, se eu estou deprimido, enfim, eu parto do pressuposto que tudo que eu faço está errado, eu me cobro tanto que aquilo me imobiliza. E você acaba aceitando aquilo. E eu aceito aquilo como algo que eu mereço. Então, né, aonde que está o salto, né, para eu conseguir sair desse ciclo fechado, né? Eu sofro, portanto eu sofro, portanto eu sofro, portanto eu sofro. E a coisa vai se agravando. E a coisa vai se agravando, vai ladeira abaixo. Então tem sempre o momento em que o paciente fala, putz, eu preciso me responsabilizar pela minha própria saúde mental. Eu preciso ser responsável por mim mesmo ou mesma. Aí você tem uma melhora significativa. Você vai ter aderência até o tratamento medicamentoso, frequentar enfim, o consultório particular ou o serviço de saúde que você vai frequentar ali, dependendo do seu caso, etc. e tal. Então, mas sempre, se o próprio paciente não ele, resolve... uma hora, tem que chegar e falar, eu vou me ajudar. Basta, ele tem que dar um basta naquele sofrimento. É um basta, não é nenhuma questão de me ajudar. Tem até uma questão de eu não aguento mais viver desse jeito. Né? Enfim, o Nietzsche que falava isso, né? Ele dizia que a tragédia é o conflito não resolvido. É verdade. Né? Quando você não resolve o conflito e a sua vida termina ali, você tem uma tragédia. A partir do momento que você consegue resolver, né, se mobilizar para resolver aquilo, você tem uma possibilidade de uma comédia, né? De ter uma coisa mais leve, uma resolução de conflito, que é muito importante. Conheci um caso, por isso que eu perguntei, o primeiro que me veio à cabeça foi o bipolar, a depressão. Eu conheci um casal que a esposa nova, uma moça devia ter o quê? 30 anos, não mais do que isso. Ela começou a ter a crise de bipolaridade, então ela oscilava movimentos de euforia. Ela casada com filhos, ela de repente ela saía de casa, ia viajar, ia para festas e praticamente esquecia que tinha família. E depois ela retornava e não queria sair de dentro do quarto. Sim. Passava dias, até semanas. Muita culpa. Não se alimentava direito, fechada, nem janela queria abrir. E o marido naquela sensação de impotência, né? Exato. O que eu faço agora? Com criança pequena em casa? Enfim, são evidentes, são casos complicados que têm que ser avaliados, né? Eu não consigo falar desse caso que você conhece sem conhecer. Lógico, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, que para o leigo é uma sensação mesmo, você fala, mas poxa, o que está acontecendo? De desespero, né? Mas, novamente, com
conforme a gente vai descristalizando papéis, né, acabando com os nossos próprios preconceitos com relação a transtornos mentais, até a grande parte da população consegue também lidar com isso melhor. Não sei, se há 40 anos atrás o mosquito Aedes aegypti era um mistério para todos nós, conforme a informação se difunde, deixa de ser. Agora nós sabemos, não pode deixar água parada, nós, né, sabemos lidar com os sinais, como agir, né? Com os sinais precoces da dengue, né, e os transtornos mentais vão acontecer. Imagino que, se tudo der certo, exatamente a mesma coisa, com quebra de paradigmas, acabando com preconceitos, né, com mais informação. E no aspecto criminal, doutor, como se opera isso? Como o perito pode passar uma segurança à justiça, ou ao juiz, ou ao Ministério Público, que tal pessoa não oferece mais risco, ou que ela oferece risco, ou que, de repente, ela cometeu aquele crime em função de um transtorno mental grave? Como é essa avaliação? Essa avaliação se dá de forma, extremamente complexa. Não são só entrevistas, existem testes psicológicos para medir, por exemplo, psicopatia. O que seria a psicopatia, doutor? A psicopatia é o chamado transtorno de personalidade antissocial, que basicamente quem tem isso, porque é muito difícil falar quem sofre disso, porque eles sofrem pouco. Né? Quem tem o transtorno de personalidade antissocial... ele não sofre. Exato, ele não sofre, ele tem menos empatia. Então, o sofrimento do outro não lhe causa muito impacto. Então, aonde a maioria das pessoas tem freios morais e éticos, esse sujeito específico não os tem. Então, ele age... Ele nem... Tem pessoas que acreditam que eles sentem prazer no sofrimento alheio. Isso é de outro campo. Aí a gente já estaria falando de sadismo, mas não é o caso. Eles simplesmente não se importam. Então, se eu vou cometer um crime para conseguir algo que me é interessante, para isso eu teria que agredir alguém, isso não me afetaria tanto quanto, né, uma pessoa que não sofre desse tipo de transtorno. Como teve um caso aí, alguns anos atrás, famoso do Champinha, que matou aquele casal, e numa das entrevistas que ele cumpriu, já teria tempo para sair, né? Legalmente falando, e numa das entrevistas ele mesmo falou, se eu sair eu mato novamente. Então, isso... Enfim, eu não avaliei o Champinha, né? Mas existe uma possibilidade muito grande, ainda mais nesses casos de grande repercussão, que nós, como sociedade, acabamos cristalizando o papel do Champinha e acabamos transformando ele num monstro que ele não necessariamente era, ou eu não sei se ele era um monstro antes ou depois dessa repercussão toda, desse crime trágico, dessa situação absolutamente, enfim, inaceitável, que foi o que aconteceu com aquele casal de meninos. Mas, invariavelmente, mediante a internação dele, né, porque ele ainda era menor, e a grande repercussão e o fato de ainda estarmos falando a respeito dele... Depois de tantos anos. Ainda o cristaliza como um monstro. Então, nós realizamos o que o pessoal da psicologia sistêmica gosta de chamar de profecia autorrealizadora, né? Nós olhamos para o Champinha, vemos um monstro e assim criamos um monstro, onde talvez, quem sabe, antes houvesse espaço para recuperar esse menino. Hoje, muito, muito difícil recuperá-lo. Nós, como sociedade, acabamos, enfim... Assim, agrava o problema. Agrava o problema, o estigma, novamente. O estigma em cima do paciente com transtornos mentais é extremamente nocivo. Existem alguns países, doutores, que é proibido por lei, quando a pessoa comete esse tipo de crime, de ser divulgado na imprensa ou da pessoa aparecer na imprensa, porque os peritos falam que isso daí, em tese, favoreceria quem tem predisposição a isso, que ele gostaria disso mesmo, de divulgação, de notoriedade. Olha, mas... Enfim, o que vai depender muito do país, né? E depende muito da cultura em que o país está inserido. Por exemplo, no Brasil nós não temos a cultura do tiroteio na escola, que é uma coisa muito mais dos americanos. Exato, né? Exato. No Brasil,
né, por exemplo, no Brasil nós não divulgamos quando alguém se joga no metrô. Né? Eles falam, atraso, sei lá o que, para não dar, né, porque a angústia pode, enfim, que aí talvez dê, entre 15 mil aspas, inspire alguém a cometer o próprio suicídio. Então, novamente, depende muito da cultura e dos signos culturais, assim, em que a gente convive. Não acho que no Brasil se estimule um psicopata, literalmente, né? Um serial killer se inspire em outro. Isso é uma coisa de culturas muito mais bélicas e que vem no outro um inimigo muito mais importante. E aqueles casos, doutor, que de repente a pessoa está lá na mira do revólver, ou porque a namorada largou, ele não aceitou, ou porque, sei lá, algum outro problema que ele teve. E quando a pessoa nota que ele entrou ao vivo numa rede de televisão, parece que a coisa se acentua e, em muitos casos, até ele acaba, infelizmente, executando. Isso daí, o que passa na cabeça de quem tem esse problema nessa hora? Olha, é o olhar do outro. É o olhar do outro que estimula e nos dificulta a raciocinar direito, né? Quando as pessoas estão nos observando, às vezes nós achamos que temos que provar alguma coisa para a sociedade como um todo. O exemplo, acho que mais concreto, é a criança que em casa não faz birra, mas no supermercado faz. Exato. Né? A criança vai, eu quero um chocolate, eu quero um chocolate. Chega, faz birra, se joga no supermercado, porque ali tem Tem plateia. Tem plateia, e aquela plateia vai gerar mal-estar no pai ou na mãe que está ali junto, que talvez até consiga o chocolate, né? Os olhares inflamam o potencial destrutivo e principalmente o potencial infantil, né? Do olhar do, enfim, isso, de insegurança, de infantilidade mesmo, né? Que é um ato muito, muito infantil. Você, né? A namorada do camarada larga ele. Exato. E ele não aceita. Vai lá e... Quer dizer, uma atitude de uma criança de 2 anos que não aceita perder um brinquedo. Não está mais vendo uma pessoa, né? Não está mais vendo um ser humano complexo que merece respeito, empatia ali na sua frente. Aquela ex-namorada se torna um objeto, algo a ser ou consumido ou destruído, né? Estamos falando de processos extremamente primitivos aqui, que acontecem só em casos mais limite, assim. Doutor, às vezes os sintomas, né? Porque acontece às vezes uma tragédia dessa, aí vem o pai ou a mãe ou alguém conhecer e fala, olha, mas ele já tinha há um tempo atrás feito tal coisa, olha, já comentavam que ele não era muito normal. Quais são os sintomas desses distúrbios que principalmente os pais devem ficar um pouco atentos? O que é mania, o que realmente pode ser um distúrbio? Os pais nunca vão perceber. É muito, muito difícil dos pais perceberem, porque o olhar do pai para o seu próprio filho é um olhar muito, muito diferente. O pai e a mãe veem defeitos onde eles não existem e veem qualidades onde elas não existem também. Porque são os filhos. É mais difícil de se avaliar. É muito mais. Os pais e mães têm uma dificuldade de avaliação dos próprios filhos muito, muito grande. Acho que talvez as escolas estivessem melhor preparadas para fazer esse tipo de avaliação, né? Ou, enfim, a sociedade deixa passar muita coisa pelo bem da ordem e pelo silêncio, né? Alguém vai lá, bebe um pouco demais, xinga alguém, fica agressivo, dia seguinte pede desculpa, está tudo bem. Tudo bem, né? E é assim que se cronifica um quadro, né? É assim que um bebedor que bebe para fugir dos problemas se torna um alcoolista, né? É assim que, novamente, alguém que de vez em quando tem rompantes de agressividade se torna constantemente agressivo. É que nós, como sociedade, vamos evitando o conflito, evitando confrontar a pessoa, evitando, enfim, invadir o espaço do outro, até por medo da reação do outro, e esse tipo de coisa vai acontecendo. Existe algum traço de hereditariedade nesse tipo de doença, doutor, ou não? Olha, nós sabemos que quem tem casos de psicose na família, né? Ou seja, casos de realmente não só de esquizofrenia, mas de transtorno afetivo bipolar muito, muito grave, ou depressão maior, muito, muito grave, né? Os transtornos psicóticos mais graves mesmo, têm 50% mais chance de desenvolvê-los.
Só que, novamente, nós não sabemos se isso é genético ou se é da cultura familiar ali, das relações interpessoais. Esse mistério a ciência ainda não resolveu. Se você perguntar para um geneticista, ele vai dizer que é genético. Se você perguntar para um psicólogo familiar, ele vai dizer que é transgeracional e relacional. Se você enfim, o fato consumado do que causa esse tipo de transtorno, nós ainda não sabemos. Né? Quanto mais teorias a respeito de um mesmo fenômeno, mais ignorância temos a respeito do mesmo fenômeno. Ainda não temos certeza. E álcool e drogas, doutor? Acentua? Álcool e drogas, no primeiro momento, tende a ser uma tentativa de automedicação. Então, enfim, novamente, diferentes profissionais vão tomar posições diferentes nesse ponto, que é extremamente controverso, até dentro dos debates de saúde mental. Mas, pelo que eu percebi na minha experiência profissional, trabalhando em hospital psiquiátrico, avaliando pacientes, trabalhando no meu consultório, que eu trabalho especificamente com dependências, né, químicas e não químicas, o que você tem é, quando o surto começa a acontecer, né, a desorganização mental daquele adolescente, que é geralmente no final da adolescência e início da vida adulta, ele começa a passar por uma certa confusão mental, começa a acreditar em coisas que estão um pouco fora da lógica da sociedade, começa a perder o controle do próprio fluxo de pensamento. Uma das formas que se tem de controlar como a própria cabeça funciona é consumo de álcool e drogas. Então, para estabilizar mais ou menos o próprio fluxo de pensamento, esse adolescente às vezes cai para esse lado, passa a beber, porque se beber vai conseguir dormir, por exemplo. Ou faz uso de cannabis, porque se faz uso de cannabis... É uma rota de fuga. A cabeça vai entrar pelo menos naquele lugar que o químico deixa. Agora, ao falar de álcool e drogas, o mais importante, pelo menos no Brasil, é falar de álcool e tabaco. Que o último censo domiciliar no Brasil deu que quase 10% da população brasileira é dependente de álcool. Isso é um número impressionante. Dependente de acordar com a mão tremendo. Isso pouco se fala, porque é uma droga socialmente aceita. É uma droga socialmente aceita e é uma droga que, enfim, dá muito dinheiro para muita gente. Aí tem uma carga tributária. Exato. Então, mas, inclusive, toxicologistas aqui, o doutor Antônio Ong falou que hoje a droga que causa maior estrago na sociedade brasileira é o álcool. É o álcool. 10%. Se temos mais ou menos 270 milhões de brasileiros, eu acho, estamos falando de 27 milhões. É maior que a população, quase uma Argentina. Exato, é quase uma Argentina, é maior do que a população da Grande São Paulo, é maior do que muitos países, enfim. E o álcool vai estar associado à violência doméstica, está associado a trânsito, a acidentes de carro automobilísticos, um altíssimo custo em pronto-socorros, além de... Enfim, transplante de fígado, trabalho. Transplante de fígado, transplante de esôfago, problemas renais, problemas cardíacos, respiratórios. Assim, é endêmico. O álcool no mundo, no planeta Terra, é um problema endêmico. E a conta não fecha. Eu não sei quanto de encargos tributários. Quanto se arrecada, mas eu tenho certeza que não paga a conta. Não tenho dúvida. Até porque estamos falando de violência doméstica, de homicídio por ciúmes, estamos falando de coisas que não têm preço, literalmente, de tragédias. Todo fim de semana morre alguém porque foi atropelado por um motorista bêbado. Aí é absolutamente inaceitável. Então o problema não é o crack, não é a maconha, o problema mesmo de saúde pública, a gente está falando de álcool e tabaco, que é a droga de entrada. Os adolescentes aprendem que brincar de química, de estados alterados de consciência podem ser divertidos com álcool. Lógico. Com álcool. Dali para frente. Entendeu? Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Só muito obrigado por aceitar a gente aqui. O pessoal da Anhanguera com certeza agradece. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Todo meu. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.